Bom dia, irmãos e irmãs, amigos e amigas que me ouvem nesta manhã. Eu quero falar sobre o tema Falando sobre a Graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Que diz assim: Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça no grego significa charis, da mesma raiz de chara, que é alegria, e charo, que é regozijar. Charis causa regozijo. É a palavra para a graça de Deus, conforme estendida ao ser humano pecador. Significa um favor e bênção imerecidos, um dom livre. Significa um favor e uma bênção imerecidos, um dom livre. Onde começa essa graça? Talvez a graça comece lá na criação do homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, que diz assim: Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Com certeza a graça começou aqui também, né? Na criação do ser humano, a imagem de Deus, macho e fêmea. Mas na sua totalidade eu acredito que não começou aqui. Talvez tenha começado na queda do homem, lá em João 3 e lá em Gênesis 3:6, que diz assim: Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Talvez a graça tenha começado aqui, porque Deus, enfim, podia ter, naquele momento, eliminado a raça humana, desistido da raça humana, tá? Matado Adão, matado Eva naquele momento. No entanto, ele não fez isso. Tá? Acredito que começou aqui, mas ainda não de uma forma maior. Bem, essa forma maior pode ser no momento em que foram expulsos do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 22 a 24, que diz assim, aqui. Então declarou Yahvé Deus: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e, comendo-o, possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Pode ter sido aqui? Com certeza foi aqui. Eu acredito que aqui foi uma grande porção de graça sobre a vida do homem no momento em que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Porque se eles comessem também da fruta da vida eterna, eles permaneceriam naquela condição de pecadores separados de Deus para todo sempre. Então Deus fez com que eles se afastassem do jardim e não tocassem naquela árvore. Aqui foi um momento de grande manifestação da graça de Deus sobre a vida do ser humano. Tá? Estou falando sobre graça, mas ainda não na sua totalidade. Com certeza, eu acredito que na sua totalidade,
Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Apocalipse 13, 8, diz assim. Vamos ver aqui. Apocalipse 13, 8 diz assim. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. É claro que esse texto está falando da besta que se levantou do mar. Mas a gente observa no versículo 8 que todos os habitantes adoraram essa besta que se levantou do mar, exceto aqueles que tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. A maior manifestação da graça de Deus sobre o ser humano que ainda não tinha criado, tá? Foi tê-los escolhido, tá? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu os seus. Olha aqui, ó. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo, em algumas versões antes da fundação do mundo. Você viu? Então, com certeza, eu acredito aqui, que aqui foi manifestado a graça de Deus, antes do mundo ser formado, tipificado aqui em Gênesis 3:21. Gênesis 3:21 a gente tem a tipificação dessa morte aqui, ó. Fez Yahvé Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Ele matou, ele sacrificou um cordeiro ali e fez túnicas de pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ali estava tipificando a morte do cordeiro. E ratificado em Mateus 27, 50 e 51. Mateus 27, 50 e 51 está escrito o seguinte, vamos achar aqui. Mateus 27, 50 e 51. Olha só. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Naquele momento foi ratificado a graça, a abundante graça de Deus sobre o ser humano. A partir daquele momento não haveria mais necessidade de sumo sacerdote ou de sacerdote interceder pelo povo. O caminho para Deus estava livre para todo ser humano, sacerdócio universal. Todo ser humano pode se chegar para Deus. Estava livre o caminho. Com certeza aqui foi a graça de Deus derramada com uma grande abundância. Eu não sei se eu posso falar totalidade, creio que não, mas de uma forma muito grande e muito, muito maior do que naquele momento da criação do homem, do que naquele momento do pecado do homem, do que naquele momento quando eles foram expulsos do Éden. Mas aqui, antes de nós sermos formados, Deus já havia manifestado a sua graça, decretando que um cordeiro haveria de ser morto, e foi ali tipificado no momento em que ele cobriu a nudez de Adão e Eva, e foi ratificado no momento em que Cristo entregou o Espírito lá em Mateus 27, versículo 50 e versículo 51. O véu do templo estava rasgado de alto a baixo, 12 centímetros de espessura tinha aquele véu, dando liberdade para o homem chegar e ter acesso direto a Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. E nós estamos falando sobre graça de Deus. Para dar continuidade ao nosso assunto, vamos falar da graça de Deus manifestada em Cristo. Graça de Deus manifestada em Cristo. Se você olhar do começo ao fim, a graça de Deus manifesta-se em Cristo Jesus. Graça de Deus manifestada em Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 5 a versículo 7, que diz assim: Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto pela graça sois salvos. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto pela graça sois salvos. Observe a palavra mortos na língua grega, necros, da onde é oriunda a palavra de língua portuguesa necrotério, aonde são velados os corpos daquelas pessoas que morrem. Elas são ali
assistida pelos entes queridos por 10, 12, 20 horas, 24 horas, dependendo da situação, tá? Então, nos deu vida com Cristo, tá? Estávamos mortos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos eternizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos deu vida com Cristo. Efésios 2, 5. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Palavra conclusiva. Portanto, é pela graça que vocês são salvos. Estávamos mortos. Nos deu vitória sobre a morte eterna. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vitória sobre a morte eterna. Existem dois tipos de morte: a morte natural, a morte física, e a morte eterna, que é onde a alma vai ser lançada depois da morte física, se a pessoa não tiver Deus no coração. Então, nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então eu não consigo entender como é que alguns filhos e filhas de Deus entendem que podem perder a salvação. Eu vou perder a salvação. Na ótica de Deus, meu querido e minha querida, você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Alguma coisa pode mudar isso? Se uma vez você foi nascido de novo e nascido pelo Espírito e foi gerado pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, você jamais pode perder a tua salvação, tá? Nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tá? Nos deu vitória sobre a morte eterna, Efésios 2:6. Observem que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, deixa eu achar 1 Coríntios 15, 55 aqui, fala da morte física. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós estamos vendo aqui a morte física, ou também a morte espiritual. Thanatos aqui na língua grega. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Apocalipse 20, 14. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Fala: então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte e o Hades, a morte e a sepultura. A morte e a sepultura, morte física e a sepultura foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, da onde o homem, a mulher que forem atirados ali jamais podem sair. Estarão separados de Deus para toda a eternidade. E ele fez isso e depois nos colocou em um lugar de destaque, assentados com Cristo, Efésios 2:6. Olha só, e nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou, nos colocou assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugar de destaque, assentados com Cristo. Para mostrar nos séculos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça. Aleluia por isso, não é? Isso aqui é na ótica de Deus, na nossa ótica ainda está se concretizando, ainda está se realizando. Enquanto nós estivermos na terra, estamos caminhando em processo de regeneração, de santificação, mas na ótica de Deus já está concluído, já está realizado, a graça já está manifestada sobre a nossa vida, tá? Para mostrar nos séculos vindouros, 2:7, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza de quê? Da graça de Deus, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus é manifestada a suprema riqueza da graça de Deus em nossas vidas, em Cristo Jesus. Em Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 7. A graça também ela é um presente de Deus. Pela graça sois salvos. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, tanto a fé quanto a graça não vem de nós, não é uma coisa nossa, não é uma coisa que nós criamos ou que nós temos, ou que nós nascemos com ela, é um presente, é um dom de Deus para a nossa vida. O amor de Deus está espalhado para toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus está evidenciado, está espalhado para toda a humanidade. No entanto, somente os eleitos, somente os escolhidos recebem esta porção de fé e recebem a graça de Deus sobre as suas vidas. É dom de Deus, é um presente de Deus, Efésios 2:8. Grego, na palavra grega doron, presente de Deus, a palavra dom. Cristo Jesus, para crer, para acreditar em Cristo Jesus. Todo ser humano nasce com fé natural, no entanto, a fé espiritual é um presente de Deus dado ao ser humano por meio da graça. Efésios 2:8, porquanto pela graça sois salvos, é por ela que vocês são salvos, por meio da fé, mas essa fé também é um presente dado por Deus para aqueles escolhidos deles. Todos têm fé natural, todo ser humano acredita em alguma coisa, no entanto, somente aqueles que Deus escolheu, somente aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, podem crer no seu Filho e receberem essa graça salvadora sobre as suas vidas. E você é um privilegiado de Deus, e você é uma privilegiada de Deus, então glorifique a Deus por essa verdade bíblica na tua vida. Aleluia. Qual o maior presente para aquele que está preso? É ser liberto das cadeias da prisão. Qual o maior presente para aquela pessoa que está doente? É ser livre daquela enfermidade que assola, que perturba, que machuca. Qual o maior presente para aquela pessoa que está prestes a ser executada? Está prestes a ser morta? É ser perdoada. Nós poderíamos estar nessas condições aqui, e com certeza estaríamos nessa condição, levando para uma esfera espiritual. No entanto, Cristo foi nos dado como um presente de graça, e a sua graça nos alcançou, e nos deu uma porção de fé, e nós recebemos Ele como Salvador, e Ele nos salvou, e isso estava proclamado para mim e a tua vida, antes da fundação do mundo. O pecado nos condenava à morte, Efésios 2:1-3, que diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Não. E as pessoas falam assim: não, mas o ser humano pode aceitar Jesus, o ser humano tem livre-arbítrio para aceitar Jesus. Desde quando o morto pensa, desde quando o morto aceita, desde quando o morto tem vontade. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mortos, segundo o curso desse sistema mundial. Condenados à morte. Anteriormente, todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Jesus Cristo veio, cumprindo a profecia que está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, deixa eu achar Isaías aqui, Isaías 9:6. Isaías 9:6 diz assim: Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso,
Pai eterno, Sar Shalom, que significa príncipe da paz. Aleluia! Este menino é Jesus Cristo. Ele veio. E quando muitos pensavam que era João Batista, ele disse: não sou eu, e apontou para Jesus Cristo. São João capítulo 1, versículo 28 a versículo 34, que diz assim. São João capítulo 1, versículo 28 a versículo 34, que diz assim: essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem excelência, pois já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso batizando em água. Meu Deus! João Batista apontou para ele e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus Cristo. João, quando escreveu o Apocalipse, agora João Evangelista, teve uma visão do que acontecia nos céus. Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. Apocalipse versículo 5. Olha a visão que João teve. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Ou ao menos olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir os livros e olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Está falando de Jesus Cristo. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que eu recebi os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, diante de Jesus. Aleluia, por isso João escreveu o Apocalipse, teve uma visão do que estava acontecendo. Ele é digno de abrir o livro. E ele chorava muito. João chorava muito nessa visão, porque ninguém era digno. 5,4 dizia: e eu chorava muito, porque ninguém se encontrou que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas um ancião lhe disse: não chore, eis o Cordeiro de Deus. Ele é digno. O cumprimento de Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Ele é digno de abrir o livro daqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, porque ele os purificou de seus pecados através de sua morte, através do seu sangue, e deu de graça salvação para estes. Então, meu querido e minha querida, não te desespere, não te apavore com a situação em que nós estamos vivendo. A minha e a tua vida estão nas mãos de Deus. Ele é digno, Ele é o digno, Ele é o poderoso. O Senhor Jesus Cristo de graça te deu esta salvação, e eu estou falando desta graça para a tua vida. Não deixe esse mundo te atormentar, não deixe as tristezas te assolar, não deixe a dúvida tomar teu coração, mas confie cada vez mais nele, porque você recebeu essa graça de Deus sobre a tua vida. A graça de Deus foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo manifestou e manifesta a graça de Deus. Portanto, observe. A graça de Deus foi manifestada a mim e a ti antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo.
Tá? Se manifestou de outras maneiras, se manifestou na criação do homem, se manifestou na queda do homem, se manifestou no momento em que, de uma forma mais forte, no momento em que o homem foi expulso do Éden, mas principalmente antes da fundação do mundo, antes de ser criado o mundo, antes de eu e você ser criado, já havia sido manifestada essa graça sobre a tua vida e sobre a minha vida, e eu e você somos privilegiados por esta graça de Deus, escolhidos por Deus, eleitos por Deus. A graça de Deus manifestada em Cristo, do começo ao fim, a graça de Deus é manifestada em Cristo Jesus. Do começo ao fim. Aquele que João Batista disse: eu não sou digno de desatar as correias de suas alparcas. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este presente eu e você recebemos de graça. Não sei qual foi, não sei se teve mérito, não sei qual foi a condição, não sei qual foi o princípio, mas eu sei que eu e você recebemos de graça esse presente da parte de Deus. Então, eu penso que é muito ruim para nós que temos os nossos livros escritos no livro da vida, vivemos murmurando, vivemos às vezes até blasfemando, às vezes entristecendo o Espírito que está dentro de nós. Nós recebemos esse presente da parte de Deus. Te alegre no Senhor. Você é um privilegiado, você é uma privilegiada, você recebeu desta porção da graça de Deus sobre a tua vida. Não olhe para tudo isso que está acontecendo agora e te apavore. É claro, a gente tem que orar, nós temos que orar por as pessoas que estão sem esperança, mas nós temos esperança, nós temos a graça de Deus, nós temos um favor divino na nossa vida. Então eu quero que você, em nome de Jesus, tome posse dessa verdade. A graça de Deus está sobre a tua vida. Te fortifique no Senhor e fique feliz e vença todas as adversidades e lutas da tua vida. Deixa eu orar com você. Amado e soberano Pai, eis aí a tua igreja, eis aí a tua noiva, Pai, para a qual tenho falado esta palavra sobre a tua graça, Pai. Manifesta, Senhor, poder, unção, meu Deus, sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada uma, Senhor. Em nome de Jesus, quero repreender, meu Deus, toda e qualquer dor, toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer tristeza, todo e qualquer desânimo, meu Deus. Em nome de Jesus, venha cubra com o teu sangue, Pai, que a tua graça, Senhor, se manifeste de uma forma abundante na vida deles, no nosso entendimento, para que nós possamos entender que ela está sobre nós, Pai. Pai, nós somos privilegiados pela tua graça, Pai. Nós somos eleitos e escolhidos antes da fundação do mundo, Pai. E nós muitas vezes nos entristecemos, meu Deus, e brigamos e reclamamos, meu Deus, e fazemos coisas que não convêm, Senhor, mas tem misericórdia de nós, nos perdoa dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai, e nos dá entendimento e força para que possamos viver nesse mundo, meu Deus, vitoriosamente o tempo que está, meu Deus, determinado por Ti para que nós vivamos, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a Tua igreja, que assim seja. Amém. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Você é um abençoado de Deus, você é uma abençoada de Deus, entenda isso. Amém.